Opa, tudo bem? Hoje vamos fazer um programa que faz cálculo. Vamos começar fazendo um programa que soma dois números. Então eu vou criar aqui um arquivo, soma.c. Vou criar aquela nossa estrutura inicial, né? Então, int main. E também, como eu vou utilizar o printf, eu já vou incluir o stdio.h. Então o printf escreve na tela e eu vou querer fazer a conta. A soma de 1 mais 1 é igual. Se a gente rodar esse programa, a gente vai ver que ele não vai fazer soma nenhuma, né? Porque ele só está escrevendo na tela. Então vamos testar aqui, ó. -o, alt.exe, soma.c. Ele compilou e agora para executar ponto barra alt.exe. Ele escreve aqui, ó, exatamente a mensagem que a gente colocou. A ideia é que eu coloque aqui no lugar do ponto de interrogação o total da soma, que seria 2. Mas se eu fizer dessa forma, quem está fazendo o cálculo sou eu e não o meu programa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, onde está o 2, eu vou colocar um %d. E a gente vai entender o porquê desse %d daqui a pouquinho. Aqui eu coloco vírgula e eu vou colocar a conta que eu quero realizar. Então é 1 mais 1. O que ele vai fazer agora? Na hora que ele executar esse programa, ele vai vir aqui onde ele encontrou %d e ele vai substituir pelo valor que ele tem depois da vírgula. Então, depois da vírgula, qual que é o valor que ele tem? Ele tem 1 mais 1. Então, ele vai pegar esse valor, ou o resultado dessa operação, e colocar no lugar desse %d. Vamos testar? Então, eu vou mandar aqui ele compilar e, em seguida, ele já executar. Repara que agora ele já exibiu o 2 aqui, ó, onde não foi a gente que fez o cálculo, foi o próprio computador. Se eu colocasse 3 aqui, ó, repara que o resultado ele já iria calcular, 4. Ele está calculando, ele está funcionando, mas não é exatamente o que a gente queria, né? A gente quer, fica mais prático se o usuário poder digitar o valor e ele já efetuar a conta, ao invés de eu ter que toda vez mudar o valor e compilar o programa de novo. Para isso, a gente vai ter que receber o valor do usuário e armazenar ele em uma variável. Por quê? O computador vai ter que manter essa informação por algum tempo. Quando a gente pensa na memória do computador, a gente não pode pensar na memória como se fosse uma caixa que a gente vai jogando as informações para lá. Ela estaria mais como um monte de nicho organizado, onde quando eu vou querer armazenar uma informação, eu vou lá e aloco um nicho para mim, e aí eu falo, olha, esse nicho é meu, e eu vou lá e coloco uma etiqueta para aquele nicho, e sempre que eu quiser colocar uma informação, eu vou falar, olha, coloca naquele nicho que eu dei esse nome, e sempre que eu for retirar a informação, eu vou falar que era a informação que está nesse nicho. Então aqui, por exemplo, eu criei 3 variáveis. Eu dei nome para 3 caixinhas. Valor 1, valor 2 e total. Eu posso vir aqui na valor 1 e adicionar, por exemplo, o número 5. Então ele vai vir nessa caixinha e colocar o número 5. Vou no valor 2 e coloco o número 6. Quando eu precisar fazer a conta, eu vou falar, computador, pega o valor da caixinha 1, soma com o valor da caixinha 2 e o resultado salva na caixinha total. Então eu tenho aqui o 11. Quando eu quiser exibir o total, eu vou falar, computador, exiba o valor que estiver na caixinha total. Então, seguindo a nossa analogia, eu vou criar aqui as nossas 3 variáveis. Ou seja, eu vou lá no computador, na memória do computador, e falar, computador, separa 3 caixinhas aí para mim. Seria a valor 1, a valor 2 e a total. Eu tenho que, obrigatoriamente, informar um tipo. A gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Aqui, no caso, eu quero guardar números, então eu vou colocar um int na frente, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó, da linha 3 até a linha 5, eu estou indo no computador e falando, computador, separa 3 caixinhas e dá esse nome para elas. Agora, eu quero atribuir os valores. Então, na caixinha 1, eu quero que ele coloque o 5. Na caixinha 2, eu quero que ele coloque o 6. E na caixinha total, a gente quer que ele coloque o valor 1 mais o valor 2. Ou seja, o que tiver na caixinha 1 somado ao valor da caixinha 2. E eu quero agora aqui exibir não essa conta. Eu quero exibir o valor da caixinha total. Se a gente rodar aqui o nosso programa, vou compilar e já rodar,
vocês vão ver que ele já coloca 11. Se a gente olhar com atenção a nossa saída do programa, a gente vai ver que ele está falando aqui, ó, a soma de 1 mais 1 é igual a 11. Mas eu não quero que ele dê a mensagem 1 mais 1. Eu quero que ele dê a mensagem o valor que estiver na caixinha 1 mais o valor que estiver na caixinha 2 igual o valor do total. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? No lugar desse 1, eu vou colocar %d. E no lugar desse segundo 1, eu vou colocar também %d. E aqui, depois da vírgula, tem que ficar na ordem. Então, esse primeiro %d aqui, qual que é o valor que eu quero que exiba? O que estiver na caixinha, valor 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, vírgula, valor 1. Nesse segundo que aparece %d, eu quero que ele apareça o valor 2. Então, eu vou colocar aqui, valor 2. Por fim, eu quero que ele exiba o total. Então, eu mantenho o total. Agora, se eu salvar e rodar ele novamente, vocês vão ver que ele já escreve aqui, ó, 5 mais 6 igual a 11. Se a gente mudar esse valor, vou colocar aqui, por exemplo, 8, e rodar, vocês vão ver que ele já reflete o valor aqui na conta, 5 mais 8, e também o resultado total, 13. Nosso programa agora está usando variáveis, só que ainda continua, se eu quiser trocar algum valor, eu tenho que vir aqui, modificar o valor dentro do código-fonte, compilar o programa novamente e rodar. Nesse caso não é legal, porque eu simplesmente faria o cálculo e salvaria o valor, eu não ia ter um programa para cada valor, né? No caso, o que a gente quer é que ao invés do valor ficar fixo aqui, ele recebe do usuário. O comando para receber do usuário é o scanf. Então eu vou digitar scanf, abre parênteses, aspas duplas, %d, vírgula, e comercial, aí o nome da variável, o nome da caixinha, onde eu quero que ele salve esse valor que o usuário vai informar. No caso aqui, valor 1. Ponto e vírgula, pronto. O que ele vai fazer aqui? Na hora que chegar nessa linha 7, ele vai ficar piscando o cursor, esperando que o usuário digite um número. O valor que o usuário informar aqui, ele vai atribuir nessa variável valor 1. E por aqui vai seguir o programa. Vamos testar. Se eu rodar aqui, ó, tá vendo? O cursor parou e está esperando eu digitar o número. Então eu vou digitar aqui 2. E aí ele fez a conta, ó. 2, que foi o valor que eu informei, mais 8, igual a 10. Qual que foi o grande problema do nosso programa aqui, ó? Vou rodar ele de novo. Ele está executando e do ponto de vista do usuário, ele não sabe se o programa travou, o que o programa está acontecendo. Então é importante que antes de usar o scanf, a gente coloque uma mensagem para o usuário falando o que ele tem que fazer, que o programa está esperando ele digitar um valor. Então eu vou dar um Ctrl C aqui para cancelar o programa. E vamos colocar aqui, ó, printf. O que eu quero que o usuário faça? End com o valor 1. Então, na hora que a gente executar o programa agora, olha só, ele vai dar a mensagem, entre com o valor 1, então eu vou colocar 1 aqui, e ele fez 1 mais 8 igual a 9. Quero fazer a mesma coisa para o valor 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu até apagar aqui, ó, essa linha, porque não faz mais sentido manter essa atribuição, né? Que aqui ele recebe o 5 e depois ele troca pelo valor que o usuário informou. E a mesma coisa aqui, ó. Eu vou apagar essa linha e vou colocar printf entre com o valor 2. E em seguida eu vou colocar um scanf %d, vírgula, e comercial. E agora eu quero que ele salva no valor 2. Ponto e vírgula. Se a gente executar agora, ele vai falar qual é o valor 1? 1. Qual é o valor 2? 2. O total de 1 mais 1, ou a soma de 1 mais 2, é igual a 3. Agora vamos entender essa questão do int e do %d. O que acontece? Quando eu vou lá e falo assim, computador, separa uma caixinha aqui e chama ela de valor 1, ele precisa saber qual é a quantidade ou o que eu vou guardar nessa caixinha para ele separar uma caixinha que realmente caiba, comporte o que eu vou guardar. Nesse caso, eu estou falando o que eu vou guardar quando eu coloco esse int. Esse int significa números inteiros. Então eu estou falando aqui, ó, computador, separa um espaço na memória, ou separa uma caixinha aí para mim que caiba números inteiros, tá? E isso eu estou repetindo aqui para as outras três. Sempre que eu uso
um número inteiro, eu vou poder usar aqui no scanf, eu vou ter que falar o que eu estou querendo ler. Eu estou querendo ler números inteiros, eu estou querendo ler dígitos. Então eu coloco aqui, ó, o D, tá? E a mesma coisa no printf. O que eu vou querer exibir aqui? É um int. Se esse cara é um int, aqui eu coloco um %d. Então, para ficar mais clara essa questão, vamos imaginar que eu quisesse fazer um outro programa igualzinho a esse, só que agora, ao invés de trabalhar com números inteiros, eu quero ter a possibilidade de trabalhar com números quebrados, números com vírgula, né? Eu vou fazer uma cópia aqui, ó, do soma para soma 2. E aí eu vou modificar ele aqui. Para números com vírgula, eu posso usar aqui o tipo float. Então, o que eu vou fazer? Onde está int, eu vou colocar float. Para o float, o scanf é %f. Então, onde eu estou lendo valores, minúsculo, onde eu estou lendo valores do tipo float, eu vou colocar %f. E a mesma coisa é no printf. Se eu vou exibir agora valores que suportam vírgula, eu vou colocar %f. Então, se a gente rodar agora o nosso programa 2, o soma 2, eu consigo informar coisas do tipo 1.5. E aqui, ó, 2.3. E aí ele fez a conta aqui, ó. A soma de 1,5000 mais 2.3000 igual a 3.8000. Talvez você se incomode com a quantidade de número zero que ele coloca depois da vírgula. Se você quiser limitar a 2 números, você vai colocar aqui, ó, no printf, onde você está exibindo o float, entre o % e entre o f, 0.2. Ou seja, estou falando aqui para ele, ó, depois da vírgula, no caso, a gente usa a notação aqui em inglês, né? Então, depois do ponto, exiba só 2 dígitos. Eu posso fazer isso com todos aqui, ó, 0.2, 0.2. Agora, se a gente rodar esse programa novamente, eu vou informar aqui, ó, 3 e 4.4, você vai ver que ele está exibindo agora só 3.00, 4.47 e 7.40. Existem outros tipos de variáveis, mas por hora a gente fica com esses dois e ao longo do curso a gente mostra o restante. O que eu queria mostrar agora é os outros tipos de conta que a gente pode fazer. Então, se a gente quiser fazer a adição, a gente já viu, é o sinal de mais, subtração é o sinal de menos, divisão é a barra e multiplicação é o asterisco. Um cuidado que a gente tem que tomar é que, assim como acontece quando a gente está fazendo contas, a notação da matemática, que a gente utiliza parênteses para poder falar o que a gente tem que fazer primeiro, qual é a parte que a gente tem que calcular primeiro, a gente vai fazer a mesma coisa quando a gente vai fazer um programa. Então, nesse caso aqui, ó, 2 mais 2 dividido por 2, se a gente fizer o programa assim, o que ele vai fazer? Ele vai dividir 2 por 2 e depois somar mais 1. Então, nesse caso aqui, 2 dividido por 2 dá 1, mais 2, essa conta daria 3. Essa de baixo aqui, ele vai fazer 2 mais 2, que dá 4, e depois ele divide o 4 por 2, que dá 2. Tá? Então, o parênteses aqui, a gente vai identificar o que a gente quer que aconteça primeiro. Só voltando aqui, então, e essas aqui são as outras opções para a gente fazer a adição, subtração, divisão e multiplicação. Eu vou deixar na descrição do vídeo a segunda lista de atividades. Ela tem 4 exercícios para você fazer e praticar o conteúdo dessa aula. Bons estudos, obrigado!